Já agora, continuando a minha intervenção inicial, aconteceu uma coisa aos códigos de ética. A grande maioria dos códigos de ética, de início, foram feitos de acordo com a velha concepção da empresa piramidal. Na empresa piramidal, a ética era vista como mais um ingrediente da disciplina, da regulamentação, que era o quadro mental que tinha. E, portanto, muitos dos códigos de ética não passavam de normas disciplinares disfarçadas de códigos de ética. Ou seja, o que isto significa é que a grande maioria do nosso mercado não faz uma ideia muito clara do que seja um código de ética. Acha que, primeiro, não serve para nada. É uma das convicções. E depois, aquilo é dizer umas vulgaridades, que é, não se deve roubar e tal. Podia-se substituir pelos 10 mandamentos. Para que é preciso um código de ética? E por isso nós achamos muito importante evidenciar às pessoas o que é um código de ética na prática, em organizações em que elas possam rever-se e dizer, olha, se aquilo é verdade para a Colep, também é capaz de ser verdade para mim. Se é verdade para uma instituição como a NCM, melhor é levar isto em conta e tentar aprender alguma coisa. Portanto, não sei, começando por uma de vocês, talvez pela mais longe de mim, sempre começa-se de lá para cá. Conte-nos coisas sobre o vosso código de ética. Como é que nasceu? Qual é o papel dele? Antes de mais, agradecer o convite da APE e saudar aqui os presentes e aqui quem está aqui comigo na mesa. Ora bem, aqui fazendo um contexto aqui sobre a INCM. A INCM é uma empresa que neste momento, em conjunto, tem 50 anos, mas é uma empresa que é herdeira de empresas centenárias, que é a Casa da Moeda e a Imprensa Nacional, que com bastantes séculos de existência, ou seja, existe aqui todo um património e um legado que nós temos aqui muito presente e que temos e fazemos questão de o respeitar e passar também aqui às gerações futuras, e temos essa noção de responsabilidade muito intrínseca e muito interiorizada dentro da empresa. Isso é aqui uma noção de propósito e missão que está muito estabelecida na empresa e que está muito instaurada e que é vista por todos com muito respeito. Aqui, em termos do Código de Ética, no fundo, nós já temos o Código de Ética há muitos anos e de facto é aqui um elemento que faz com que, perante aqui esta missão que a empresa tem e esta noção de responsabilidade que tem perante a sociedade, define aqui uma série no fundo, de regras, diria não aquele sentido de regra como falava, mas aqui um sentido de regra no sentido de condutas que são aceites e valores que a empresa tem e que quer passar, tanto internamente para a conduta da forma como as pessoas fazem a sua atividade profissional dentro da empresa, mas também aquilo quais é que são aqueles valores que nós nos regemos perante os outros e perante os clientes e perante os fornecedores, no fundo esta cadeia toda que nós trabalhamos. Pronto, na prática o Código de Ética é altamente divulgado. Nós fazemos formações internas e bastantes sensibilizações no sentido de dar aqui aquilo que é estes valores éticos, porque no fundo isto tem que ser transmitido e tem que ser muito trabalhado internamente em termos de comunicação e ser muito transparente para que as pessoas efetivamente percebam e consigam realmente utilizar aquilo na prática e estarem sempre presentes naquilo que são estes valores e estas condutas que são importantíssimas, principalmente para o negócio que nós temos. No fundo, nós trabalhamos na segurança. Nós temos aqui também nós no fundo temos aqui um lema que é o valor da segurança, e este lema aqui tem um significado primeiro pelo facto de nós trabalharmos na segurança, mas também aqui num sentido mais amplo, no sentido desta responsabilidade, deste valor, desta confiança que foi acreditada em nós e que é acreditada em nós pela missão que temos. E isso, no fundo, também é este propósito, esta transparência ética que existe e que tem que ser respirada por todos, no fundo. Diria mais, temos também aqui outras formas de haver aqui uma comunicação sobre estes temas, no sentido de haver um reporte direto e haver canal direto de ética. Temos um canal diretamente para reporte das questões éticas,
que depois, no fundo, tem que haver aqui um seguimento completamente transparente e completamente independente. Temos aqui estruturas depois internas, que é o nosso... temos um comitê de ética, que no fundo é uma estrutura completamente independente e que tem aqui a missão, primeiro a missão de alinhar a empresa com as melhores práticas de ética, dar este suporte todo ao Conselho de Administração e à empresa no comum todo, e fazer aqui esta gestão e a divulgação e fazer também aqui a gestão interna daquilo que é reportado em termos de ética. No fundo, é garantir que existe aqui um elemento na empresa completamente independente, em que existe a confiança que as pessoas ou externos, as pessoas da nossa empresa ou externos, saibam que podem fazer determinado reporte e que é garantida aqui o seu anonimato, é isento e é aqui um elemento completamente independente. Para garantir essa independência, também é importante aqui falar que este tipo de organismo rege-se por um regulamento que tem regras totalmente estabelecidas. É também, este regulamento também é divulgado e é totalmente divulgado na nossa, ou seja, tanto o nosso Código de Ética como a organização do Comitê e o próprio regulamento do Comitê estão disponíveis tanto internamente como externamente. Ou seja, nós não sabemos exatamente a Constituição aqui por uma questão exatamente de proteção, não é? Não sabemos aqui os elementos, mas a verdade é que o que rege aqui o nosso Comitê de Ética são regras muito claras. São membros que são permanentes, e esses membros permanentes são nomeados segundo também aqui critérios que tenham ter representatividade da própria diversidade e daquilo que é o contexto da empresa, seja de género, seja da parte da localização geográfica, as funções que tenham aqui, as responsabilidades que tenham, no fundo para ter aqui pessoas com vários contextos e diferentes tipos de visões. É um grupo de mais que tem que ser obrigatoriamente mais que uma pessoa, não é? E isto estamos a falar aqui do conceito do membro permanente, que são permanentes. Depois podem existir aqui elementos que são, no fundo, convidados à participação deste comitê, muitas vezes por uma questão de se conseguir assegurar aqui uma melhor resposta a determinadas denúncias, ou determinadas sugestões ou outras questões relacionadas com a ética. E no fundo, aqui depois o comitê acaba por ter um papel de receber aquilo aquilo que é reportado e fazer aqui uma análise, fazer aqui todo o tipo de mecanismos, fazer com que exista uma análise ou uma averiguação daquilo que serão as questões que estão a ser reportadas e fazer se resolver aqui nesse sentido, ou seja, emite um parecer para depois poder fazer aqui uma ação interna ou externa, ou seja, há aqui no fundo um grupo de trabalho completamente independente que procura dar resposta e ser o mais transparente possível, também para garantir essa confiança aos de dentro e aos de fora também. Muito bem, muito obrigado, Telma, já lá voltamos. Vamos conversar bastante. Sara, então diga-me lá, quem é a Colep, a sua Colep, para que a nossa audiência saiba, e como é que funciona, como é que nasceu a questão do Código de Ética? Okay. Então, antes de mais, cumprimentar todos os que nos estão a assistir online e quem está aqui na audiência. Agradecer o convite que foi endereçado à Colep Consumer Products. Agradecer as suas palavras, a introdução, o que dizer depois da introdução do engenheiro Parra da Silva e da participação agora aqui da minha colega de mesa. Realmente cabe-nos aqui a tarefa de falar num tema tão sensível como a ética e que tantas vezes é esquecido naquilo que é o ESG. E, portanto, tivemos uma semana a abordar temas tão interessantes e a aprender imenso, e agora fechamos com chave de ouro, não é? Num tema tão sensível e tão preponderante para as organizações. Qual é Consumer Products? Para quem possa estar não tão esclarecido. Portanto, empresa pertencente ao grupo RAR, uma empresa com história a nível nacional. Recentemente sofremos um processo de decisão e, portanto, a Colep passou de Colep Portugal S.A.
a Colab Consumer Products, uma empresa que trabalha na área de bens de consumo, na área cosmética. Portanto, este é um resumo daquilo que é a nossa área de atividade. Passando ao tema da ética e daquilo que nós trabalhamos em termos de ética na Colab. Portanto, isto é, e como eu costumo dizer, não é um sprint, é uma maratona. E, portanto, é um trabalho que está a ser feito há alguns anos. E acaba por ser um tema muito interessante, porque efetivamente o tema ética é um dos valores da Colab. E enquanto valor, não podemos esquecer que nós estamos a falar, e efetivamente o engenheiro Parra da Silva falou de pessoas e daquilo que elas trazem para a organização. Portanto, quando nós pensamos naquilo que tinha que ser o nosso framework para as questões da ética, nunca nos podemos esquecer das pessoas e da bagagem que elas trazem, das crenças, daquilo que é o certo, o errado, das suas vivências, experiências, e portanto tem que haver este tipo de sensibilidade quando montamos aquilo que é o nosso framework, o nosso código de conduta e todos os instrumentos que fazem parte daquilo que é o framework de ética para a Colab Consumer Products. Tivemos obviamente que ter isso em atenção. Obviamente que um dos nossos focos é a forma como estamos no mercado, a integridade na forma como desenvolvemos o nosso negócio. Isto é de extrema importância, portanto, termos uma forma isenta, transparente e ter esta imagem no mercado, para nós é essencial, é vital. O engenheiro, ao longo da semana, e eu fui assistindo às suas várias intervenções, o mercado está a mudar, as empresas têm que se adaptar, o mercado está exigente. Eu não vou querer fazer negócios com uma empresa que não tem esta transparência, que não tem esta postura, e nós temos esta plena noção. Portanto, está enraizado nos nossos valores, é uma questão cultural e trabalhamos muito para que isto se sinta e se viva. Obviamente a questão da liderança e do exemplo pela liderança para nós é essencial e é fulcral. E portanto, para além de todos os instrumentos, porque sabemos, e eu não vou acrescentar nada quando digo que os quadros legais são impositórios, estamos agora a trabalhar em tudo que é a questão da lei anticorrupção, whistleblower protection, estamos a começar agora a trabalhar também no plano de prevenção de riscos de anticorrupção e infrações conexas, mas isto é a parte que nós sabemos que efetivamente é quadro legal, temos que cumprir. Nada a acrescentar neste tópico. Agora, a nós interessa-nos essencialmente em desenvolver a cultura de ética, sentir que as nossas pessoas acreditam nestes valores, que os conhecem, quase usando aquela expressão know by heart, e que efetivamente sentem que há um ambiente seguro, que há um espaço seguro e aberto para que efetivamente que haja este clima de transparência e que estes valores em que nós assentamos as nossas políticas se vivem dentro da organização. A par disso, temos um conjunto de instrumentos, a minha colega também já referiu, portanto nós temos comitês de ética, para além de termos um comitê de ética central, temos, para garantir também uma maior proximidade nas localizações onde nós operamos, porque nós temos atividade, operação em vários países e, portanto, temos um comitê de ética local para garantir também essa proximidade com as nossas pessoas. Temos um canal de denúncia para as questões de ética, portanto, e esse canal garante os princípios de confidencialidade, de não retaliação, portanto, temos também essa ferramenta e, portanto, tentamos que todos estes instrumentos estejam sempre disponíveis aos nossos colaboradores, aos nossos colegas dentro da Colab Consumer Products e que nunca sejam esquecidos. Portanto, a questão da formação e eu posso, por exemplo, dizer que todos os colaboradores que entram de novo para a empresa têm informação específica para as questões de ética. Um exercício que costumamos fazer muito regularmente é a questão do como lidar com os dilemas éticos se formos deparados com eles, porque às vezes estas questões acontecem-nos no dia-a-dia e agora? O que é que eu faço? Como é que eu posso lidar com isto? E portanto é tentar
dar este tipo de ferramentas às pessoas para que possam também estar mais cientes, mais preparadas, porque era o que o engenheiro estava a dizer, nós trazemos coisas connosco, bagagem daquilo que somos enquanto pessoas, mas eu não posso garantir que todas as pessoas que entram na empresa trazem coisas boas ou más. Então temos que tentar fazer aquilo que conseguimos dentro das ferramentas que temos. Muito bem. Gostei muito, pá, gostei muito. Vocês sabem que sabem, obviamente, já participam nesta semana há vários dias, que o essencial das intervenções que nós fazemos aqui é para darem testemunho. Não é que a gente não saiba. Nós convidamos-vos precisamente, já sabemos. Então, porquê pôr-vos aqui a falar? Para que aqueles que ouvem possam aprender alguma coisa convosco. E eu recordo-me quando começámos com a APE, nós tínhamos muito a seguinte expressão: a ética paga. E mais uma vez o professor José Manuel Moreira um dia ele ficava sempre desconfortável com esta observação: a ética paga. E ele um dia disse: olha, eu não sei se paga, mas que não a ter custa. E eu achei está a ver uma pinceladazinha e ficou tudo dito. Ele é de facto um homem fantástico. E eu acho que um dos grandes dramas da ética é este: é que não se vê quando ela acontece. Mas quando não acontece, dá imensamente nas vistas e normalmente dá cabo da organização ou dá cabo de uma parte importante da organização. Eu acho que isso nunca aconteceu convosco, nas vossas organizações. Mas uma vez que o que estão aqui é para dar testemunho e não tanto para falar das vossas organizações só, o que é que acha sobre isso? Acha que a ética é importante para o negócio? Sem dúvida. Lá está, exatamente isso que falou e referiu e bem. Efetivamente, quando não se vê, na prática não se vê, mas quando não existe, ela tem um impacto gigante. Mas o que não se vê, no fundo, aqui, lá está, como é que eu posso dizer? Ou melhor, o que se vê... uma questão reputacional? Não, exatamente, era o que eu ia dizer. O que se vê é, no fundo, esta continuidade de reputação e de elaboração contínua que faz com que exista aqui uma credibilidade da empresa e daquilo que é a sua missão. E isso, sim, só é possível quando de facto existem padrões éticos que são cumpridos, são vividos, são transparentes na empresa. Eu acho que isso, efetivamente, é aquilo que mostra, no fundo, aquilo que mostra o efeito de se ter ética. Não é? Porque eu não acredito que uma empresa, principalmente como a empresa nacional Casa da Moeda, com esta história, com o legado que tem, teve ao longo dos tempos sempre um comportamento muito ético e muito responsável perante a legislação e sempre muito no desenvolvimento da sociedade, exatamente por isso. Porque teve sempre este comportamento ético e teve sempre muita atenção a estas questões e tem muito, e ainda hoje faz parte da nossa estratégia, estratégia de empresas, estratégia de desafios estratégicos de sustentabilidade, a notoriedade e o reconhecimento. Notoriedade e reconhecimento neste sentido que é nós sermos reconhecidos pela nossa transparência, pelos nossos padrões éticos e pela segurança que temos que transmitir aos outros, pelo trabalho que fazemos e pela missão que nos é confiada. Sim, eu posso completar precisamente nesse sentido. Acho que estão aqui representadas duas organizações com história, com prevalência e lá está, é história, é reputação. Exato. E acho que isso que é significado de alguma coisa e precisamente desta postura que ambas têm, certamente, e a postura ética que temos ética enquanto organização é representativo disso, não tenho a menor dúvida. Mas há quem tenha. Há muito quem tenha. Ou seja, eu procuro dirigir-me através de vocês àquelas pessoas nos conselhos de administração, seja de empresas públicas, seja de empresas privadas, que olham com alguma displicência e sorriso para essa coisa da ética e de estar-se a gastar dinheiro com essa previsão, não é? Importante mesmo é a produção e é a comercial e é aquilo que põe dinheiro em casa. Agora pronto, estamos na moda, não é? E tem que se gastar dinheiro com estas senhoras que vêm para aqui falar de ética e não interessa para nada. Isto não adianta nada ao nosso negócio. Por muito estranho que vos pareça, isto é um discurso permanente em muitas organizações em Portugal, ainda existe muito, quer públicas, quer privadas, que consideram que o essencial
do negócio é vender, é produzir bem e vender, é espremer os fornecedores para obter o máximo. Quem compra bem vende bem, quem compra bem ganha dinheiro, quem compra mal perde. Portanto, é toda esta lógica de organização predadora e não reconhecem valor ao contributo ético. E isso torna, para os profissionais que trabalham em ética nas organizações, torna a vida mais difícil, porque não são vistos como geradores de valor, mas sim como consumidores. Gastam dinheiro. Por exemplo, vamos imaginar que uma de vocês quer lançar uma operação dentro da vossa organização de discussão de dilemas. Muito provavelmente os vossos colegas diretores de outra área vão ver isso como um consumo de tempo que é desperdiçado. Agora querem que eu tire as pessoas durante meio-dia do trabalho delas, que é onde estão a render, onde estão a ganhar dinheiro para a empresa, para irem discutir essas coisas. Não, espera, mas é que discutir essas coisas é criar valor. E não entendem. Onde é que entendem? Entendem bem quando a gente fala de desgraças, mas eu odeio falar de desgraças. Mas de facto, é bom recordar que quase todos os grandes acidentes que abalaram terrivelmente organizações ao ponto de as levar a desaparecer não foram acidentes ambientais, nem foram acidentes económicos, foram acidentes éticos. Bancos, grandes companhias, grandes instituições públicas. Um acidente ético e vai-se a organização. Ou ficam todos os funcionários dessa organização, um serviço qualquer, sob suspeita de serem também criminosos. Porque houve um acidente ético. O acidente ético tem efeitos devastadores. Mas as pessoas preferem não ver aquilo como um acidente ético. Foi outra coisa qualquer. Não, foi uma falha ética. Um dos bancos mais antigos do mundo, o Barings Bank, o assunto está em fio, sussurrou porque caiu, incrível, um banco com 150 anos, mundial. Caiu porque houve um empregado em Singapura que o mandou abaixo. Será verdade? Não, não é. O empregado em Singapura fez tudo ao contrário do ponto de vista ético. Mas só o fez porque a sala do Conselho de Administração discutia o assunto, havia quem levantasse suspeitas sobre o que se estava a passar, havia quem dissesse, olhem que isto pode ser muito perigoso, mas o Conselho de Administração, com o Presidente à cabeça, dizia, não senhor, desculpe lá, mas vocês são todos custos, quem está a ganhar dinheiro é ele. Neste momento, neste banco, Barings Bank, só ele é que está a ganhar dinheiro. Vocês são custo. Estava a ganhar dinheiro, e o banco faliu, porque o dinheiro que ele estava a ganhar era completamente ao arrepio de qualquer regra bancária mínima, quanto mais regra ética. Portanto, a lista de acidentes éticos é tremenda. Normalmente, a forma que uso de listar esses acidentes éticos é perguntar às pessoas, lembram-se de empresas que existiam há 30 anos atrás e que não existem hoje? E as pessoas ficam a pensar, pensem lá, a quantidade de nomes que eram famosos e grandes e hoje já não existem. Mas são mesmo muitos. Foram compradas. E porquê é que foram compradas e não compraram? Ou porquê é que fecharam e não continuaram? Ou porquê é que foram forçadas a mudar de nome porque o anterior nome estava infame? A lista de acidentes éticos é tremenda. E o custo dos acidentes éticos para a sociedade é tremenda. E para a economia, tremenda. Por isso é ESG. O ESG é uma forma, acho eu, brilhante de juntar preocupações ambientais e preocupações sociais. A necessidade das organizações responderem aos desafios de cuidarmos do planeta, de sermos responsáveis pelo planeta e, portanto, de sermos parte da solução para o planeta e não gerarmos problemas para o planeta. Mas uma emergência ainda maior do que a emergência climática, embora não, normalmente isso não se diz, mas uma emergência muito maior do que a emergência climática é a emergência social. Nós temos 2,5 bilhões de pessoas a entrar em situações de pobreza dramáticas. Por exemplo, a guerra da Ucrânia traz uma falência de abastecimento de cereais que pode desencadear movimentos sociais horríveis. Horríveis porque as pessoas não aguentam fome, pegam nelas e vão-se embora. E vão para qualquer lado e onde entrarem partem tudo porque vêm desesperados. Portanto, estes dois problemas toda a gente reconhece que são essenciais.
de se resolverem. Mas o ESG não devia chamar-se ESG, devia chamar-se GSE, e o G devia estar em primeiro. Foi o que a 26.000 fez. A ISO 26.000 colocou o G primeiro. Porque começa tudo na maneira como as organizações são governadas. Se uma organização é governada de tal modo que há um profundo desprezo pela ética e há uma concentração no objetivo a 3 meses, que é para ganhar os prémiozinhos e receber os chorudos pingues, lucros das vendas realizadas, não há nem ambiente nem social que nos valha. Não vai haver. É na governação que o problema se põe. E a governação é a forma como as decisões são tomadas nas organizações e o que é que se leva em conta para tomar as decisões. E só se leva em conta o resultado de curto prazo, nunca vão ser boas decisões. Parecem, mas não são. Por isso é nas decisões éticas ou eticamente orientadas, é na governação das organizações eticamente orientada que está de facto a sobrevivência a médio e longo prazo. Embora talvez não os resultados espantosos a curto prazo. Mas a sobrevivência da organização e da comunidade a médio e longo prazo, sem dúvida nenhuma. Isto coloca a pessoas com a vossa responsabilidade, quer na INCM, quer na Coleb, acho eu, um desafio permanente, que é não serem apenas responsáveis por algo que eu acho que é de vital importância para a organização, mas conseguirem mostrar isso lá dentro. É o desafio também. É? E está nessa? Tá? É o desafio. Conte-me lá, como é que faz isso? Pá? É aliciante. E é isso que também nos faz, pelo menos a mim, certamente à Telma também, acordar todos os dias e também demonstrar a uma organização, porque obviamente que estes temas, e isto não é novo para ninguém, e certamente estou aqui sentada, mas se tivesse outra organização diria exatamente o mesmo. Dentro das organizações, os níveis de esclarecimento ou de sensibilidade para os temas ESG nem sempre são, como é que eu posso dizer, não estão nivelados pelo mesmo grau. E, portanto, eu acho isso interessante, porque isso é um desafio e, portanto, é ir atrás de quem está no grau mais abaixo e tentar explicar a importância disto, porque é que isto tudo faz sentido, como é que tudo se integra e porque é que tudo tem que fazer parte de uma estratégia de uma organização. Isto é interessante e vou partilhar aqui, foge um bocadinho do âmbito. A Coleb Consumer Products, enquanto empresa muito jovem, isto acaba por ser engraçado, somos jovens, mas somos antigos. E, portanto, estamos a reestruturar aquilo que é a nossa agenda de sustentabilidade. Então, aqui é uma oportunidade excelente para fazer nascer quase... não é nascer do zero, porque há uma história e a sustentabilidade é um tema que já vem a ser tratado dentro da organização há alguns anos, mas agora sim é uma oportunidade de fazer renascer algo dentro da organização, envolver as pessoas e, portanto, todas as oportunidades são boas para partilhar este conhecimento, para as fazer sentir envolvidas e eu acho que o truque aqui é tentar que a informação seja simples e demonstrar de uma forma simples e prática a importância destas coisas. E, portanto, é esta abordagem que nós estamos a ter e vamos conseguindo e vamos, dia a dia, vamos avançando e, portanto, é esta a nossa... é o nosso caminho neste momento. Não sei vocês como é que estão a encarar. Eu gostava pegar um bocadinho naquelas palavras que o engenheiro Mário Parra Silva falou, porque eu acho que há aqui realmente uma questão importante, de facto, a ética, ou seja, a ética no fundo é que é o motor, diria assim, é que é o motor desta noção de responsabilidade, seja ambiental, social, ou seja, tem que existir um comportamento e um pensamento ético internamente para que se exista realmente um pensamento desta responsabilidade acrescida sem ser a questão da parte do lucro. Lá está, para pessoas que trabalham nestas áreas isto é muito óbvio. Eu estes dias
quando estive cá a assistir, até estive com a Anabela, partilhava, parece que sinto que agora as pessoas me entendem, porque efetivamente isto parece muito claro para mim, mas efetivamente em termos de empresas, não é? Isto começa-se realmente a falar agora mais, e embora a INCM esteja totalmente orientada com estes temas, ou seja, nós já temos há muitos anos muitos mecanismos e temos aqui muitas atividades com muita responsabilidade. A INCM tem, para além daquilo que é a responsabilidade social, tem aqui também planos de responsabilidade cultural. No fundo, tem aqui uma missão acrescida na parte da cultura e nós exatamente por isso também frisamos isso na nossa estratégia, ou seja, nós fazemos a consideração da parte das questões económicas, sociais, ambientais e aqui acrescemos também a parte cultural, no fundo, para ir de encontro àquilo que é a nossa raiz também, porque nós temos uma parte de missão cultural, de promoção da língua e da cultura portuguesa. E eu diria também, e pegava exatamente nisso, que é também uma das missões nossas, que pronto, muitas vezes não está associada aqui, ligada à imprensa nacional, que é, no fundo, aqui a questão da educação e a cultura e o acesso à cultura e à educação, no fundo, para termos aqui também a democracia, que ela também própria é geradora de comportamentos mais responsáveis e mais éticos. Eu acho que, no fundo, a educação tem aqui um papel extraordinário. Em termos de empresariais, no fundo, é quase que esta educação interna, no fundo, de se perceber como é que se conecta isto tudo e como é que se interliga isto a processos puramente económicos ou ligados à parte financeira e como é que se consegue mostrar valor e o valor que ele traz, não só em termos de reputação e também de respeito com todas as nossas partes, mas no fundo também como é que ele traz até valor financeiro, porque isso também isso existe completamente. Na INCM eu acho que nós não estamos num estado ainda, estamos já num certo estado de maturidade, não estamos a dar os primeiros passos totalmente e a empresa está totalmente alinhada nesse sentido. Temos ainda um caminho grande a fazer, mas eu diria que também esse é o maior desafio da sustentabilidade e aquilo que mais me atrai neste ramo. Muito sinceramente, que é, nós nunca sabemos tudo, a evolução é muito rápida e no fundo as necessidades são imensas e nós temos que conseguir integrá-las todas. E temos que conseguir estar à frente para perceber quais é que são as necessidades futuras, para também precaver os próprios riscos e os próprios impactos, seja sociais, ambientais e aqui também em parte económica. E outra coisa que também, pelo menos a mim, agora falando da parte pessoal, não é? Me apaixona nesta área, no fundo, é este conhecimento genérico e geral destes três pilares. É quase como se fosse um esquema funcional que tem que estar todo a funcionar para que nós realmente coexistimos, porque nós, enquanto empresas, estamos num meio e temos pessoas. Por isso, estando no meio e temos pessoas, ou seja, temos que ter aqui as questões sociais muito intrínsecas e aqui as questões de respeito ao ambiente, porque, como diziam, se nós não demos cabo das alterações climáticas, as alterações climáticas dão cabo de nós. E eu acho que isto é super esclarecedor. E este discurso, que é esclarecedor, e este tipo de conferências e esta semana, à qual agradeço, no fundo, é muito isto. É esclarecedora e faz com que as pessoas consigam receber as mensagens e tomar a ação. Porque muitas vezes estes temas são muito trabalhados, muito tecnicamente, e não chegam às pessoas. E isso é um trabalho que nós também temos internamente, estamos a ter, e a fazer muito internamente nesse processo de transparência, seja de processos, seja daquilo que são os indicadores que trabalhamos. O passado triênio, tivemos aqui um exercício de fazer um alinhamento total daquilo que era a nossa estratégia, no fundo, fazer aqui uma unificação, ter uma estratégia integrada e holística. Não temos aqui uma estratégia de sustentabilidade e uma estratégia de empresa, temos no fundo temos aqui uma estratégia só e essa estratégia tem que responder aqui, seja às nossas questões materiais, tem que responder aqui a estas questões todas que são sociais, ambientais e económicas. E isto é tudo totalmente integrado, holístico e depois, para dar resposta a isto, criamos aqui um mecanismo também que também estamos a trabalhar e estamos todos os dias a desenvolvê-lo, não é? Porque no fundo isto é um trabalho contínuo, como a Sara disse, e a verdade é que estão sempre a acrescentar-se novas necessidades e novas coisas. Temos também aqui uma agenda que nos permite responder, no fundo, a esta estratégia com ações claras daquilo que nós queremos fazer para conseguir cumprir aqui a nossa agenda. Pronto.
Muito bem. Eu ficava aqui o dia todo a ouvir-vos, mas ainda temos mais tempo. Calma, ainda vou colocar-vos mais perguntas. Mas as perguntas são tantas que se me engasgam. Por exemplo, a governação é vista muitas vezes, nomeadamente no contexto ESG, como uma questão puramente técnica. Trata-se de montar os sistemas de tomada de decisão. Isso tem algoritmos e tem procedimentos. Por razões diversas, eu acho que isso é tudo verdade. Mas se não houver uma postura ética de início, falha tudo. Ou seja, não há técnica que nos salve quando as intenções são más. E uma das mais óbvias consequências disso é aquilo que o professor Guilherme Oliveira Martins classifica como a gripe das pessoas em termos organizacionais. Ele diz que a corrupção é como a gripe. Todos vamos ter e todos vamos, de alguma maneira, ter um espirro por causa daquilo. E é melhor encará-la como um fenómeno endémico, mas tratável. O que é que eu quero dizer com isto? Um dos grandes dilemas nas organizações, que acaba por muitas vezes se converter em corrupção, é a contradição entre o resultado de curto prazo que se pretende e as obrigações de médio e longo prazo a que tem que se atender. Faço-me entender? Ou seja, eu tenho que conseguir isto, e isto depois ninguém nota. Isto passa um bocadinho ao lado das boas práticas e das obrigações, mas ninguém nota e depois passa e tal. E mais tarde alguém diz, você fez isto. Pois fiz, mas não devia ter feito. Isso, na prática, é uma ruptura das regras de organizações. Até se pode classificar como corrupção. Mas eu tinha as melhores intenções. Normalmente esse é que é o verdadeiro dilema ético. É aquele que se coloca entre boas intenções imediatas versus obrigações e deveres éticos permanentes. Vocês têm isso nas vossas organizações? Identificaram esse risco? Principalmente tem uma abordagem, tem um plano de gestão de riscos e tem efetivamente mesmo em relação aqui como resposta até da recomendação do Conselho para a Prevenção da Ética e depois também aqui em 2019 aderiu ao Call to Action do Global Compact contra a corrupção. Tem uma série de mecanismos para gerir aqui a temática da corrupção e responde também com um plano de gestão de riscos, ou seja, no fundo fazemos esta resposta de identificação dos principais riscos relacionados com a corrupção e infrações conexas, fazemos essa divulgação também no nosso site e fazemos aqui um acompanhamento muito próximo e fazemos também um relatório de execução, no fundo, daquilo que foram as medidas tomadas e aquilo que foi feito em termos de corrupção. Ou seja, este tema é de facto gerido internamente com muito cuidado. Temos totalmente presente que isto no fundo, é daquelas questões que uma pequena questão pode ser uma mancha na corrupção, no fundo naquilo que é a empresa, mas efetivamente estamos a trabalhar dessa forma. O plano de gestão de riscos aqui é trabalhado depois também com outros riscos, também trabalhamos outros riscos que não o risco da corrupção, muito ligados também à governance, mas em termos de gestão de risco estamos aqui com estes compromissos assumidos e temos essa estrutura montada. Temos também aqui para a parte no fundo, para a realização de contratos, no fundo, estabelecimento de relações de negócio, qualquer relação de negócio, seja com clientes parceiros ou fornecedores, temos aqui também uma avaliação prévia, um processo de avaliação prévia do risco de branqueamento de capitais e financiamento ao terrorismo. A IBNCM tem aqui uma responsabilidade acrescida pela natureza do seu negócio e querendo responder ao máximo às boas práticas e manter esta transparência também, faz
este processo para perceber aqui quais é que são os riscos que estão associados e mesmo agora, num contexto de internacionalização que a empresa está, nós trabalhamos em países que estas temáticas também são mais complexas, então nós temos aqui também este processo que nos permite a nós ter aqui alguma reserva e alguma salvaguarda deste tipo de riscos, pronto, neste sentido. Sim, do nosso lado e dentro daquilo que nós identificamos, os processos internos que possam ser mais sensíveis, dentro das questões éticas, efetivamente os processos que têm a ver com relações contratuais e, portanto, com parceiros de negócio. Nós temos procedimentos internos muito criteriosos e, portanto, estamos a falar de processos que são faseados, com metas de verificação, com envolvência de vários níveis de verificação para garantirmos que estes processos efetivamente não vão ser, não vamos ter aqui nenhuma ultrapassagem que não seja ética desse ponto de vista. E neste momento estamos a preparar o nosso plano de avaliação de riscos de corrupção e, portanto, estamos a trabalhar naquilo que já estamos a identificar que são as atividades mais sensíveis e, portanto, é esta a fase do nosso trabalho, também bastante desafiante neste momento, para nós. Nós na APE, desde o início, e depois tivemos a gratíssima satisfação de perceber que a OCDE tinha adotado o mesmo princípio, não adotou o princípio da APE, a APE que adotou o mesmo princípio, mais tarde a OCDE veio a adotar também, que é a ideia de que a corrupção, aquilo que se chama corrupção, aquilo que é o fenómeno da corrupção, não tem que ver com más pessoas. Ou seja, uma coisa é pessoas que não têm princípios, não têm valores, como a gente costuma dizer, não têm ética. E essas, sem dúvida, que provavelmente também darão origem a fenómenos de corrupção. Mas isso é um problema completamente diferente. Nós não tratamos das pessoas que são más. Nós tratamos dos sistemas que são mal feitos, que é uma coisa completamente diferente. E quando numa organização acontece um fenómeno de corrupção, o importante não é ver quem é que é o bode que a gente espanta para o deserto, quem é o culpado, quem é o malandro. O importante é ver o que é que falhou. E é nesse sentido que nós achamos que a corrupção é algo de que deve ter-se coragem de falar. Porque, como eu costumo começar sempre por dizer, todos nós somos suscetíveis de uma tentação. Há um caso muito famoso que aconteceu na Austrália com um diretor de recursos humanos e que deu imensa polémica nos jornais. Foi uma empresa que teve que fazer uma lista de pessoas para dispensar. Tinha que reduzir pessoal. E colocou as pessoas nessa lista, atribuiu as indemnizações respectivas, a lista foi discutida pelos diretores, não é? Porque cada diretor tinha que achar se sim, se não, se aquela pessoa era para dispensar. Portanto, toda a gente sabia qual era a lista. E, de súbito, a Saúde e Segurança do Trabalho da empresa identificou que um dos mais antigos empregados que estava na lista tinha um cancro em fase terminal. E a Direção de Recursos Humanos retirou-o da lista. Houve um escândalo tremendo, porque ao retirá-lo da lista também lhe tirou a indemnização. Ou seja, a empresa, para efeitos práticos, poupava a indemnização e esperava que ele morresse no período de, não seria muito, até porque antes disso entrava de baixa, portanto deixava de ser um problema da empresa. E houve uma série de movimentos éticos, digamos assim, que disseram não, está na lista, continua na lista. Porque a indemnização pode ser muito útil para a família dele, é a compensação para uma vida de trabalho cessada por vontade da companhia antes do tempo. Isto era um claro dilema ético, porque a Direção de Recursos Humanos defendeu-se dizendo não, nós não vamos despedir um empregado que está com a situação de doença dele. Não vamos, porque não se faz. Então agora, no fim da vida dele, com uma doença destas, nós estávamos com a intenção de despedir porque ele ia continuar a sua vida útil, profissional, noutro sítio e ia encontrar outra atividade. Agora assim não. Já viu? Tem aqui uma situação muito curiosa de dilema ético, que obviamente no caso da empresa na Austrália foi despedirem no mesmo, pagar a indemnização e pronto. Mas há uma série de situações que são muitas vezes classificadas de corrupção
e que têm um dilema parecido por trás. Eu deitei a mão a isso porque eu tinha mesmo de pagar os ordenados. Eu fechei os olhos porque eu não ia fazer isso a um colega. Por exemplo, um dia uma senhora colocou-nos a questão de eu pertenço a uma comissão de compras de uma entidade pública, meteram lá um rapaz novo como secretário-geral ou coisa do género, não sei qual era o título. Ele procedeu a compras como quis durante 6 meses, diz que não se apercebeu que havia uma comissão de compras e tinha que levar o assunto primeiro à comissão de compras. Quando se apercebeu, pegou no livro de datas da comissão de compras e circulou pelos membros da comissão para nós assinarmos as compras que ele tinha feito. Com algumas dessas compras eu não concordo. Assino ou não assino? Se assino, estou a branquear um comportamento. Se não assino, sou má colega e se calhar até sou chamada a atenção pela administração que contratou este senhor e que acha que ele é muito bom e até está de acordo com as compras. O que é que eu faço? Por outro ponto de vista, isto pode ser visto como um ato de corrupção. Ou seja, a grande importância do vosso papel nas organizações, do meu ponto de vista, é sistemas, processos, métodos que impeçam as pessoas de falhar. Porque a coisa mais fácil deste mundo é dizer isto foi ele, isto foi ela, isto foi o romano, isto aconteceu porque ele é um malandro, porque é estúpido, estava distraído. Não nos adianta nada. O mal já aconteceu. A única coisa que adianta é preveni-lo, e preveni-lo implica montar um bom sistema. Estão de acordo? É isto que vocês... Acho que sim. É? E esta é a próxima etapa. Sistemas, prevenir o risco, prevenção. Estar atento, analisar, perceber o que se passa à nossa volta, recolher também os dados, perceber, aprender com o que está também à nossa volta e a prevenção do risco é essencial. Agora vem a questão da lei. Sim. E está a conduzir-nos a isto, mas independentemente da obrigatoriedade legal, e porque também, isto se calhar também já vem um bocadinho do meu background profissional, a prevenção do risco acho que é essencial. Vamos prevenir e tentar ter as cartas todas na mesa. Depois do mal temos feito. Tudo controlado, exato, porque depois do mal feito não conseguimos. Então, equacionar todos os cenários, perceber como é que podemos agir e à partida estará controlado. De facto, ainda bem que toca na parte dos sistemas, porque efetivamente é muito também importante para nós. E a NCM tem já instaurado tem um sistema integrado de gestão e somos certificados por vários normativos. Nomeadamente neste sentido e muito neste âmbito, temos aqui certificações que são muito restritas em termos de segurança de informação, porque é isto também que falamos também muito aqui, não é? A questão das pessoas terem acesso às informações, esta cadeia de aprovações, ou seja, nós temos aqui primeiro a história das certificações, no sentido que são certificações que têm critérios muito restritos de segurança. Nós somos certificados pela 27001 e pela 14298. A 14298 é uma certificação muito específica, muito para o nosso setor de atividade, que é a produção gráfica de segurança. Ou seja, nós temos toda uma série de regras, mesmo propriamente da estrutura física e lógica, que são muito restritas e que nos, no fundo, obrigam a muitas verificações para determinados processos poderem seguir. Nós temos efetivamente mesmo processos em que a própria validação e verificação de determinadas decisões segue uma regra específica que é definida e que é vista e definida pela gestão de risco, numa ótica de risco, para que a cadeia de aprovação de determinada situação, qualquer ela que seja, existe aqui uma cadeia que está muito bem definida de funções e de responsabilidades de quem é que tem essa responsabilidade. Essa responsabilidade depois é definida aqui por este processo definido pela gestão de riscos, que é até também fiscalizado pelo Conselho Fiscal, não é? Muito próximo, e que define aqui esta cadeia que tem que existir, que é reforçando aquilo que disse, ou seja, as pessoas podem falhar, as pessoas podem ter entendimentos diferentes daquilo que será o bem e o mal,
e muitas vezes não mal intencionadas. Nós temos que garantir exatamente isso, que é, esta decisão não é tomada por uma única pessoa só, ela leva uma cadeia de responsabilidades que têm que ser assumidas e que essas pessoas que têm essas determinadas responsabilidades têm aqui também uma responsabilidade acrescida de fazer a verificação dessas aprovações. E eu acho que isto é um padrão muito importante, porque acaba por fazer aqui um fracionar de decisões importantes que ajuda muito a prevenir este tipo de situações. E depois aqui uma gestão de risco muito forte, muito próxima e muito abrangida a toda a empresa, englobada, de forma a que isto seja aqui trabalhado muito internamente, muito próximo. Sim. Eu acho que há dois grandes tipos de formas de olhar para as pessoas. Uma completamente errada, mas que durante anos e anos foi seguida, que é partir do princípio que todas as pessoas são potencialmente más. Dá origem, no limite, a um polícia por cada cidadão. Mas mais do que o rácio de 1 para 1, porque tem que haver polícias para os polícias. E depois tem que haver polícias para esses polícias dos polícias. E, portanto, às tantas, isto não. É uma forma muito errada e altamente cara. Quando essa fórmula era aplicada, obviamente não havia autorregulação, nem havia confiança nas pessoas. Pelo contrário, mostrou-se que a forma como o mundo foi construído é muito mais inteligente. Deus é muito mais inteligente do que o ser humano, sem comparação possível. Porque atribuiu a cada pessoa a autonomia e deu-lhe confiança para ela governar a sua vida. E eu acho que nas organizações tem que ser mais ou menos a mesma coisa. Nós temos que partir do princípio que todos os nossos empregados merecem confiança. Mas também temos de partir do princípio que todos os nossos empregados precisam de orientação e de ajuda e de apoio. Porque não nascem ensinados, ninguém nasce. E se a organização cumpre a sua responsabilidade para com os seus trabalhadores, dá-lhes orientações, proporciona-lhes ferramentas, dá-lhes os meios para cumprirem as suas funções, mas tem, à partida, confiança neles. Isto é uma atitude ética, está a ver? E é radicalmente diferente daquilo que acontece em muitas organizações, onde é exatamente o inverso que se assume. E há dois tipos de tratar mal, duas formas, do meu ponto de vista, de tratar mal as pessoas. Uma é reduzi-las a números e a coisinhas, a marionetes que eu controlo. Outra é abandoná-las. Está aí, faz isso. Então, mas, sei lá, isso é contigo. Então, e se falhares? Se falhares, a culpa é tua. Não é decente. E isso, a governação é um conceito rico. Porque é um conceito que vai para além da ética, para o domínio da ética aplicada. Que muitas vezes já não é reconhecido como ético. É liderança, é chefia. Eu costumo dizer que toda a gente devia ter o direito constitucional de ser bem liderado. Era um direito constitucional que devia estar consagrado, não é? Ter uma chefia decente. Mas, para terminar, porque isto o tempo também já está esticado, eu gostava de deixar aqui registada uma coisa que eu acho que não há muita consciência sobre ela. As pessoas não têm consciência sobre isso. As organizações, durante uma quantidade de anos, foram semelhantes às provas desportivas também dessa altura. O que era importante era ganhar. Independentemente do resto. E a partir de certa altura, no desporto, tornou-se bastante evidente que havia formas de ganhar que não eram legítimas, não eram fair play. Ou porque tinham usado doping antes, ou porque tinham usado truques depois. E isso, na realidade, não era ganhar. Era torpedear o próprio desporto. Porque era fazer com que o próprio conceito de desporto, enquanto medição das pessoas, de modo a que o melhor emerja, por exemplo, numa corrida de 100 metros, era torpedeado. Não era o melhor que emergia, era mais jeitoso a ter tomado um doping ou a ter feito outro tipo de coisa. Nas organizações aconteceu o mesmo. As organizações, principalmente, mas também as públicas, tiveram durante muito tempo a lógica do que é preciso ganhar. O resto logo se vê. E hoje isso está muito, muito posto em causa em nome de um fair play organizacional que se chama ética.
de alguma maneira, isso é a passagem da perspectiva imediatista para a perspectiva de médio e longo prazo. E é isso que gera o novo modelo de desenvolvimento. Nesse novo modelo de desenvolvimento, nós, homens e mulheres, temos lugar. Mas no modelo de desenvolvimento do salve-se quem puder, o que é preciso é ganhar, só os homens é que tinham lugar. As mulheres estavam sempre atrás. Porque era a competitividade, mais nada. E agora já não se fala só de competitividade. Fala-se de competitividade no quadro da sustentabilidade. É um novo modelo de desenvolvimento. Eu digo-vos isto porque nos batemos muito aqui na associação com a ideia, logo desde o início, era uma ideia escandalosa que nós propagávamos, que igualdade de género só seria possível com um novo modelo de desenvolvimento. No modelo de desenvolvimento do salve-se quem puder, o que é preciso é no fim da semana apresentar resultados e no fim do mês apresentar resultados e ao quarter apresentar resultados. O velho quadro da Wall Street, da facada e do lobo do Wall Street, não havia lugar para uma gestão levando em conta o médio e longo prazo. E nessa gestão, que era feita de imediatismo, podia haver mulheres, mas não eram mulheres, eram Mirandas. Está a ver a Miranda do como é que se chamava o filme? Era o Diabo Veste Prada. Não eram mulheres, eram seres humanos sexualmente femininas, mas que tinham adotado uma postura de hipercompetitividade típica daquela era do desenvolvimento. Felizmente hoje nós vemos cada vez mais homens e mulheres com uma perspectiva de desenvolvimento sustentado, baseado nas regras do desenvolvimento sustentável, tendo como objetivo que a COLEP e a INCM fiquem cá para sempre. Porque isto de estar a destruir organizações, porque já deram o que tinham a dar, já foram espremidas, o limão já não tem mais sumo e deita-se fora, tem custos sociais e económicos absolutamente terríveis. Mas era o que se fazia, A organização era espremida, quando acabava e acabou e monta-se tudo outra vez e pronto. Agora não. Agora, felizmente, fico muito feliz, a nova onda de gestão das organizações é estima as tuas pessoas, estima os teus sistemas, estima os teus clientes, faz parcerias com os teus fornecedores, organiza-te com as tuas partes interessadas, cria o teu ecossistema e vais ganhar dinheiro. O lucro não é ilegítimo, não há nada de ilegítimo no lucro. Até podemos mudar-lhe a palavra e pôr resultado financeiro positivo. Não muda nada. O que é necessário é que no fim haja alguma coisa que fica para nós, no fim da operação. Para nós, dentro da máquina. Acionistas, trabalhadores, tudo isso. E aí a organização tem futuro, porque se não fica nada para nós, no fim, a organização não tem qualquer hipótese. Portanto, a ética contribui para o lucro. E nesse sentido, o professor José Manuel Moreira não estava certo. A ética paga mesmo. Está bem? A ética paga mesmo. Olha, muito obrigado pelo vosso contributo. É pena termos tão pouco tempo. Obrigada a nós. Não, obrigado nós, na APE. Nós ficamos muito orgulhosos pela quantidade de pessoas que participaram nestes eventos. Há uma lista no site com todos os oradores e é uma lista impressionante. Eu fico sempre boquiaberto com aquilo. Estou com um terçolhozinho. E pedem-me ali da parte divina destes eventos, sabe? Estes eventos têm uma parte que é uma voz off, que fala assim lá do alto, e às vezes manda aqui uma pessoa trazer-me mensagem. E então essa parte diz-me para eu não deixar de registar aqui e de me dirigir a toda a assistência que nos segue, a seguinte notícia. Durante a SG Week, fomos seguidos por mais de 4.500 pessoas em streaming. Bem, não garanto que tenham sido diferentes. Ou seja, pode haver pessoas que se inscreveram várias vezes e, na realidade, isto não serem 4.500 pessoas físicas, mas são 4.500 pessoas que acederam. Algumas tinham o mesmo nome. Mas pronto, é isto. Não sei se é maravilhoso, se não é, se é um sucesso, não é isso. Cabe-vos a vocês julgar. Sei que fizemos o nosso papel
tentámos dar o nosso melhor, fizemos o nosso contributo, para começar, porque agora tudo o que foi dito aqui vai ser convertido em YouTube e depois vai ser disponibilizado e, portanto, provavelmente haverá mais 4.500 pessoas que seguem aquilo que aqui se passou ao longo do tempo portanto, este evento vai continuar a viver para além dele próprio. É um dos grandes méritos que o Covid trouxe. Tenho que tirar o chapéu ao Covid, porque a videoconferência era uma coisa que já existia havia muitos anos. Muitos anos. Eu até trabalhei para uma organização chamada Década, que era especializada no fornecimento de equipamentos de hardware e software para videoconferência. A coitada faliu, porque teve razão de ser demais e ninguém queria ainda videoconferência. Neste momento, eu acho este instrumento ainda é um bocadinho inquietante, porque as salas ficaram mais vazias do que eram e nós não temos a certeza se as outras pessoas estão mesmo do lado de lá. Ou se estando do lado de lá estão mesmo a ouvir-nos. Ou se estando a ouvir-nos estão mesmo a pensar minimamente naquilo que nós dizemos. Estamos inseguros, não é? Pronto, ficamos, será que tal era melhor ter a sala cheia? Mas, por outro lado, este método é altamente mais participativo, inclusivo, até democrático, porque estas vossas comunicações chegam a pessoas que em sala não chegavam, duram para além do tempo do evento, portanto têm um alcance, uma abrangência, um impacto que seguramente será muito superior. E, portanto, acho que no fim o balanço é positivo. E nós vamos continuar a fazer eventos com esta configuração. Pronto, para encerrar mesmo, de resto, me agradecer ao Montepio, que fez eu nem sei o que lhe chamo, não é favor, porque não foi um favor. O Montepio contribuiu orgulhosamente e gostosamente para este evento, não só com as salas, mas também com toda a sua máquina de divulgação e de prestação. Teve aqui 2 sessões organizadas pelo Montepio, convidaram pessoas, trouxeram-nas cá. Eu diria que não fizeram mais do que a sua obrigação, porque o Montepio é o Banco da Economia Social e, portanto, é o meu banco, é o nosso banco, é o banco também da APE, claro, é uma entidade com quem a APE tem uma parceria e um protocolo muito antigo, quase que desde o início, foi logo no primeiro ou segundo ano da APE que nós fizemos o primeiro protocolo com o Montepio. Tem sido uma colaboração constante. Portanto, foi normal, estarmos aqui é como estar em casa. Mas também os outros sponsors, os outros patrocinadores que viabilizaram este evento disseram que sim a uma aposta que era arriscada, porque este é o primeiro evento ESG que existe em Portugal e como muitos oradores aqui disseram, é uma sigla que a esmagadora maioria das pessoas não faz ideia do que é que quer dizer. E eu diria que mesmo as pessoas que trabalham em ESG, como é o meu caso, têm uma ideia vaga do que é que quer dizer. Mas isso deve-se a uma circunstância que foi a circunstância que motivou diretamente este evento. É que na sala aqui de cima, para onde eu irei assim que terminar este evento concreto, está a decorrer a reunião mundial do grupo da ISO sobre Sustainable Finance. E é esse grupo da ISO sobre Sustainable Finance que está a endereçar uma questão muito complicada, que é como é que nós vamos criar um standard aceito mundialmente reconhecido por todas as indústrias e todas as atividades, que diga qual é a moldura, qual é o ecossistema, o que é que está implicado no conceito ESG, de modo a nós passarmos a saber de que é que falamos quando falamos em ESG. Há uma única entidade no mundo que está em condições de o fazer, chamada ISO. A ISO tem 24.000 standards em funcionamento que regulam toda a nossa vida. Nós não temos consciência disso. O ser humano não tem consciência de como o mundo em que vive não era viável sem o trabalho da ISO. Quando se diz isto, uma das
questões que assalta logo as pessoas, aí quem é que manda na ISO? Mas quem é o grupo? Qual é o governo? Isso pertence a quem? Ninguém. Nem sequer a ONU. A ISO é totalmente autocéfala e é governada por uma estrutura que não tem paralelo no mundo. A estrutura mais democrática que é possível inventar. É governada por quem está interessado. Ou seja, vamos imaginar uma regulação mundial sobre azeites. Isso é uma norma. Até quem é que faz a norma? Os azeiteiros, as pessoas que produzem azeite, as pessoas que embalam azeite, as pessoas que frascam azeite, sei lá, as pessoas que fazem o negócio do azeite. Mais ninguém, mais ninguém. E no final, quando a norma for publicada, tem que ser aprovada por governos. Não, não tem. É publicada e pronto. Não, mas cá é o IPQ é do governo, o governo é que aprova. Não, não é. O governo não tem poder sobre o IPQ nessa matéria, só quem tem a ISO. A IPQ limita-se a publicar depois de rever editorialmente, ou seja, se o português está decente, se aquilo tem uma estrutura que é comum àquilo que é habitual encontrar nas normas, em tipo de letras, cabeçalhos, etc. Conteúdos não mexe. Conteúdos, quando não está de acordo, no caso da APE, devolve à Isabel, a Isabel devolve à CT e a CT reflete sobre o assunto. Temos neste momento a norma de conciliação exatamente com essa questão. Houve uma senhora ministra com quem eu falei que ficou estarrecida com isso. Ela não fazia a mais pequena ideia. Achava que as normas portuguesas eram governadas pelo governo como tudo, claro. E eu disse, não são. As normas não são. A senhora pode fazer leis. Normas, lamento, mas não pode. Não pode. E isto é a grande força da ISO. É ser consensual, participada, universal, etc. As características da normalização. É isso que provocou este evento, vir cá a Portugal, honrar-nos com a vinda a Portugal, para aqui, para as instalações do Monte Pio, a reunião do TC 322, mundial, da ISO. É um facto que acontece muito poucas vezes em Portugal, termos um grupo da ISO reunir cá, e que colocou mais na agenda na agenda pública portuguesa a questão ESG. Claro que não fomos pioneiros. A APE nisto não foi pioneira. Com muita pena nossa. Muita pena. Mas não fomos pioneiros. Quem foi pioneiro foi o Turismo de Portugal. Ou dito até de outra maneira, quem foi mesmo pioneiro foi a Secretária de Estado Rita Marques, que lançou o programa 360 ESG, Report ESG, em toda a indústria turística há 1 ano e meio atrás. Teve a gentileza de convidar a APE para parceira, mas não foi iniciativa da APE, foi iniciativa do Turismo de Portugal com a sua Secretária de Estado, o Presidente do Turismo de Portugal e a Secretária de Estado. Nós aderimos com enorme prazer e achámos que era uma enorme oportunidade para Portugal haver um setor tão importante como o turismo que tomava a dianteira na construção desse fator de competitividade que é levar todas as empresas portuguesas a terem um relatório de sustentabilidade. Empresas e organizações em geral. É nisso que, no fundo, estamos em toda esta semana empenhados. Levar a todas as organizações portuguesas o máximo de informação possível. Antes da informação, a sensibilização, o desejo, porque antes da razão vem o desejo, de fazerem o seu relatório de sustentabilidade, exibirem-no, não tem outro remédio, porque a banca vai exigir, mas pronto, e criarem uma economia melhor, uma economia menos baseada no trabalho barato e mais baseada na competitividade pelas boas razões. Muitas organizações que estiveram aqui na semana disseram, nós já fazíamos, mas quando adotámos a norma, fosse lá que norma fosse, quando adotámos a norma, nós percebemos que afinal não sabíamos tão bem quanto pensávamos, não fazíamos tão bem quanto achávamos e principalmente não tínhamos um método bem montado. E a norma ajudou-nos muito porque obrigou-nos a pensar e levou-nos a...
É isso, é para isso que elas servem e é nisso que nós trabalhamos. Penso que também há uma quantidade de pessoas que não sabem que a APE é o organismo normalizador setorial, para o lado da ética, responsabilidade social, conciliação, igualdade de género, sustentabilidade, economia circular, sustainable finance, o bem-estar. Trabalhamos umas quantas coisas. Mas tudo isto graças a uma magnífica equipa que, como dizia o locutor, viabilizou, tornou possível este evento e a quem também agradeço muito, na pessoa do Ulisses, de Raquel. A Raquel foi uma das vozes off, a Isabel e a Mariana e toda a gente. Se calhar estou a esquecer-me de alguns nomes. O Rui foi vital. Então, o Rui é aquele que está com os auscultadores metidos na cabeça. Sem Rui isto não acontecia. Não acontecia. Aliás, houve uma série de vezes em que o Rui veio ter comigo e disse: "Oh, engenheiro, calce lá, a sua equipa não tem coragem de lhe dizer isso, mas eu tenho, porque eu tenho aqui uma gravação a decorrer e se não mando calar esta coisa fica mal." Mas também o Diogo, que ninguém deu por ele, porque é quem está a montar as coisas no lado do YouTube, e por aí afora, e mais todos os membros da direção, mais tudo isso. E pronto, e Tamisa este, muito obrigado. Muito obrigado. Vocês são as últimas e as melhores de todas, porque o último é sempre o melhor.